explicar. A gente chama ele de Kaká, mas ele tem o nome dele, ele vai explicar. Se apresente, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos que estão nos vendo, até onde a gente vai estar chegando. Já citou aqui vários nomes, estou até surpreso saber que a gente consegue alcançar muita gente. Então nós temos que aproveitar para esse tempo, né, que é precioso, e eu quero já abençoar aí sua casa, sua vida, sua família, né? E ele citou aqui algo interessante, né? Eu cheguei em Bernardino de Campos 87, 88, e eu sempre fui atleta, né? Correto. E primeira coisa que eu procurei na cidade era os campos de futebol. Acredito. Aí chegando lá, a gente chegou no início de temporada do campeonato regional, que na ocasião era muito forte aqui em Bernardino, né? Trazendo para a vida de hoje, era uma segunda divisão paulista, o campeonato regional. E lá fui eu fazer um teste para ver se eu conseguia ali, né, fazer parte da equipe de Bernardino de Campos, que era o Ferroviário, né, que é um dos times principais aqui da cidade. E chegando lá, eu me apresentei, o treinador, nosso treinador hoje falecido, o senhor Miguel Moretti, Olha, né, ele perguntou assim, qual que é o seu nome? Né, eu falei, meu nome é Antônio Carlos. Ele falou, meu Deus do céu, temos muito Antônio no time. Daí ele falou, como que eu vou te chamar? Vou te chamar de Antônio? Vou te chamar de Carlos? Qual que é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Nicolau. Quer dizer, o meu nome completo é Antônio Carlos Nicolau. Antônio Carlos Nicolau. Aí ele falou assim, não vou chamar você de Antônio, porque tem bastante Antônio. Carlos também não, que Carlos não é nome de jogador. Nicolau piorou. Vou chamar você de Kaká. Aí, ele na época me batizou com o sobrenome, com o apelido de Kaká. Né? Então o Kaká pegou. Então, né? Estamos conversando aqui, gente, ao vivo com o Kaká de Bernardino de Campos, viu? Você sabe que tem o famoso Kaká por aí, né? É o Kaká. Mas esse é o nosso Kaká aqui, né? Inclusive, falando aqui, dá pra requerer um dinheiro aí, porque eu sou bem mais velho que o Kaká. É isso que eu ia falar. E o meu nome é patenteado pelo seu Miguel Moretti. São Paulino. São Paulino. Olha só aí. São Paulino de berço. Escapou um pouco de falar aqui, falou outro nome aí. Meu pai, ele me obrigou a ser São Paulino, porque ele era roxo mesmo. Então tá aí, meu nome é Antônio Carlos Nicolau. Você sabe que aqui em casa é assim, né? Somos em 4 irmãos, né? Eu sou o mais novo, né? Tenho mais as 2 irmãs e tenho o meu irmão mais velho acima de mim, né? E meu irmão é São Paulino roxo até hoje, né? São Paulino roxo. Então você sabe, né? Meu irmão era São Paulino, eu virei São Paulino também, mas não sou tão assim, apegado, né? Mas torço pro São Paulo, tá perdendo, tá ganhando. Agora estamos sofrendo. Eu sabia que você já tinha campeão. Nos perdoe os outros times aí, né? Mas é paz, meus queridos, é paz. Calma aí, vamos brigar com nós não, hein? Você sabe, Kaká, aqui eu morei em Santos. Ó, você vê uma coisa também, meu falecido pai, por exemplo, tava conversando com uma outra pessoa que teve aqui, meu falecido pai falava assim, eu não torço pra time nenhum. Beleza, tudo bem, se não torço pra time nenhum, tudo bem. Mas tinha jogo do Santos, o velho tava travado na televisão assistindo. Era Santista, nem sabia. Parava tudo. Não, o jogo do Santos. E eu morei em São Vicente Santos, não sei se você conhece pra esses lados lá, eu morei no bairro, né, no bairro que era atrás da Vila Belmiro. Se eu falar pra você que eu nunca pisei na Vila Belmiro, e eu morei 8 anos lá. Eu passava na frente, via lá um negócio estádio lá, mas criança, nem imaginava o que era aquilo lá, e era a Vila Belmiro. Depois de muito tempo eu vinha saber que era a Vila Belmiro. E eu nunca fui lá, nunca vi, né? O pessoal falava assim, mas o Edinho, jogador filho do Pelé, né, que foi goleiro uma época lá no começo, quando ele, né, saiu lá e tal. E eu nunca vi, disse que ele ficava na praia, todo mundo via lá, eu nunca vi o filho do Pelé jogar bola naquela época, ele jogar no gol lá, né? Que ele era jogador. Nossa, interessante você falando aí, eu nunca imaginava que um dia eu ia dar de cara com o Pelé. Você conheceu ele? No meu trabalho lá em São Paulo, eu trabalhei bom, ainda tô vinculado, né? Porque eu aposentei, mas ainda tô vinculado a uma empresa que entrega material de impermeabilização. Ah, certo. E um dia nós fomos entregar o material na casa do Pelé. Olha que legal. Lá no Morro Santa Teresa, em Santos. Né? E para nossa surpresa, ele nos atendeu, nos ofereceu café, pegou na minha mão. Né? Nós fomos levar um material lá para ele colocar na cobertura da casa, porque ele tinha uma quadra em cima da casa.
Olha que legal. Nós vamos levar material lá pro Negão. Já tava no patamar dele, já tava no patamar grande já. Não, já tinha parado já. Já era lenda já. Já né? tinha parado de jogar, já tava bem velhinho já. Mas ele nos atendeu, nos deu café, né, e pediu para o pedreiro que tava lá fazendo o trabalho, para receber o material. E uma outra vez nós fomos entregar de novo na casa dele, lá no Guarujá, Jardim Acapulco, né, também numa casa que ele tem lá no Jardim Acapulco, o Pelé. Jardim Acapulco. Jardim Acapulco. Olha aqui, ó. Guarujá. Ó, só olha que legal, a Cíntia, a pastora Cíntia, tá ligado com a gente acompanhando aqui também, Deus né? abençoe, Cíntia, bispa. Tá aí, ó. Né? E o Jamal aqui, ó. Ó, o Jamal mandou um recadinho pra você, ó. Grande Jamal. Jamal, ele falou assim, ó. Falou pra você isso aí. Esse me ajudou muito no começo da minha vida espiritual. Me Eita. recebia lá na casa dele. Olha. Jamal, uma benção, parceiraço. Eu só não sou cliente dele porque não tenho cabelo. Então é 2 então, né? É 2. Deus abençoe, Jamal. Gente boa. Então, aí você conheceu, você entregava lá, né? Você conheceu o Pelé, que você falou aí. Então você morou um tempo aqueles lados lá ou você só fazia. Não, eu trabalhava em São Paulo, né? E o nosso itinerário era ABC e Baixada e Guarujá. Olha que Era o legal. nosso itinerário. Então eu ia pelo menos 2 vezes pra Baixada na semana. Eu morei também em Praia Grande, divisa de Mongaguá com Praia Grande, eu morei também ali, muito da Praia né? É a famosa Pedro Táxi que eles falam lá, curva do S de Sena, batizado lá, né? Eu morei uns tempinhos pra ali também. Eles estavam contando pra mim, agora em off, né? Até a gente fez uma brincadeira aqui, mas como é que foi, assim, bom, a gente conhece o Kaká hoje, né? O diácono Kaká, o pregador da palavra de Deus, Kaká. Né, eu até coloco sempre um parênteses, é diácono pastor, né? Diácono pastor. E os irmãos que eu trago aqui, eles falam, eu sou presbítero, então tá bom, presbítero pastor, né? Eles, não tem jeito, não adianta, não tem como escapar. E como é que foi esse processo seu de conversão? Você chegar a virar cristão, como é que foi esse trajeto? Você comentou alguma coisa no começo aqui, vamos lá. Então, a minha conversão foi o seguinte, eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, como eu já falei aqui pro Manuel, e lá no Pão de Açúcar eu conheci uma moça, na época, né, a Márcia Maria Bergami. Ela foi um canal, né, ela que anunciou para mim o caminho da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Me batizei na Igreja da Assembleia de Deus na época, né, mas como disse pro Manuel que eu sempre fui atleta, né, e eu tive uma dificuldade na época em permanecer na igreja por conta da igreja ser tradicional, né, e eu acabei deixando os caminhos, né, não deixei Jesus, mas deixei de frequentar essa igreja por conta do esporte, que na época, né, hoje a gente sabe que as coisas acontecem, né, o caminho tem que andar, né, eu deixei a igreja na época por conta de ser atleta, né, mas eu louvo a Deus pela vida da Márcia que foi um canal, né, foi ponte para minha conversão. Me batizei em 86, né, outubro de 86 eu me batizei, né? Entreguei meus caminhos pro Senhor alguns meses antes, mas me batizei, graças a Deus, o Senhor me alcançou, me mudou minha história, mas não consegui permanecer na época na igreja por conta do esporte. Agora começa, né? Agora começa. Fica aí com a gente, agora você vai prestar atenção por que ele quase deixou a igreja. Porque você imagina, o cara esportista, gosta de jogar bola, gostava na época, até hoje gosta, não joga, mas deve curtir bastante. E ser colocado na situação que ele vai falar pra você aqui agora, escuta aí, gente, escuta aí. Vamos lá, Kaká, continua aí. Puxa vida, que estreito falar, hein? Mas é o que aconteceu, na verdade, né? Eu sempre fui assim, transparente em falar, até o que acontece na nossa vida vira uma história, né? Sim. Né? Tem os pró e tem os contra, né? Quando eu chegava na igreja, eu me lembro que quem me abençoou bastante, né? Me ensinando, me corrigindo também, porque a igreja é assim. A igreja ensina, corrige, né? Porque a igreja, ela vem pra nossa vida pra gente tirar as rebarbas, né? Uhum. E o pastor Antônio, na época, ele me chamava de o irmãozinho jogador. E pra mim, naquela época, né? Talvez nem ele por entender, né? Ele lançava essa palavra como se fosse um grande elogio, mas pra mim não era um elogio, porque, né, a igreja não podia jogar bola. Era um catucão, né? Meu Deus do céu, eu não sabia o que fazia. Né, e por conta disso, eu, por também ser novinho na fé, não fiquei na igreja. Né,
frequentei bastante outras igrejas que não tinham essa doutrina na época, né? Mas já tinha uma semente plantada aqui dentro, né? Que era na pessoa de Jesus Cristo. Eu sabia que o Senhor tinha me selado para uma obra, para uma grande obra na terra, né? Tanto é que depois eu me desviei da igreja, trabalhei mais 3 anos e pouco no Pão de Açúcar, defendendo as cores do Pão de Açúcar no esporte, né? Até hoje o Pão de Açúcar, ele apoia bastante o esporte no geral, o futebol, o vôlei, né? O vôlei de praia, né? O basquete. Tem até um clube lá, né? Que faz parte do Pão de Açúcar, que é o Sesc, que é um celeiro para o esporte, né? Então passou bastante tempo, né? Mas eu já fui pescado pelo Senhor, né? Passei um tempo fora, mas quis o Senhor me receber de volta, né? E aí Deus mudou a minha história através do meu retorno para a igreja, né? Graças a Deus o Senhor tem nos presenteado com muitas bênçãos. Hoje tenho uma família abençoada, minha esposa, tenho um filho que é atleta. Mas naquela época, Cacá, né? Naquela época era assim, né? As igrejas, elas eram diferentes do que elas são hoje. Muito, muito diferente. Era muito diferente, né? Os ministérios eram diferentes. Até o pastor, acho que o pastor Jair esteve aqui, ele até falou pra mim, mano, mudou muita coisa, né? O pastor Jair é da Madureira, se eu não me engano. O Ministério Madureira, se eu não me engano. Uma coisa assim. Ele veio aqui e falou sobre isso. O pastor Jair, foi atleta. O Jair. O Jair que veio aqui, que lutava Kung Fu. Quem que é? Jair Nunes. O Jair Nunes. Jair Nunes tá lá na Assembleia de Deus. Acho que é Belém, se eu não me engano. Belém, né? É que as assembleias deram uma mudada um pouco. Grande teólogo, viu? Esse mesmo. E ele tava falando, né, sobre essa mudança que teve na igreja, né? Que mano, a igreja antigamente ela mudou muito, né? As igrejas em si, elas mudaram bastante, né? E como é que foi? Por exemplo, a igreja, ela nessa época, hoje mudou, não é mais assim. Tanto que hoje você vê que tem vários atletas hoje que eles têm o prazer, a honra de dizer, olha, eu sou cristão, né? Eles divulgam isso hoje, né? Mas como é que foi nessa época aí, né? E agora, jogo bola, sigo carreira no futebol ou fico na igreja? Puxa vida, é uma situação muito difícil para atleta. Porque você não podia, se você fosse ficar ali, você não podia jogar bola, não era isso? Então, era um espreito, na verdade. Olha que interessante. Isso antes de eu me converter, eu joguei na base do Piraju Futebol Clube. Olha na que época, legal. disputando a 3ª divisão. E o nosso treinador era do Paraná, que jogou no São Paulo, né? Olha. E eu vim saber, depois de muito tempo, que o Paraná já era cristão. Meu né? Deus. E ele era o nosso treinador na época no Piraju. Né? Então, a gente fica preocupado. Até uma tese para ser debatida, né? É legal, né? Eu tenho um filho hoje, por exemplo. Meu filho, ele é lutador de jiu-jitsu. Então, né? é isso que o Jair falou, né? Meu filho foi fisiculturista. Né? Se fosse tempos atrás, não poderia. De jeito já não poderia, né? Na igreja tradicional. 3 esportes que meu filho praticou. Futebol. Depois ele não conseguiu seguir uma carreira. Tanto é que ele era até um bom jogador, né? Mas aí ele quis participar do fisiculturismo, né? Foi pro fisiculturismo, foi disputar aí um campeonato em São Paulo, ficou em 4º lugar. Que legal. Né? Depois ele achou muito caro o esporte, porque nem é tão caro, na verdade, né? Porque aí você tem que fechar a boca, né? Tem as regras da alimentação e meu filho é uma benção. Crente, gosta de comer e comer bastante. Né? Aí ele partiu pro fisiculturismo, né? E graças a Deus ele tem tido êxito, né? Já até me surpreende, tem 13 medalhas. E eu quero trazer ele aqui um dia, bater um papo. Vai preparando aí que eu vou convidar você pra você vir aqui. Eu não sei como é que ele vai falar, porque ele é tímido, mas se você perguntar, ele responde. Né? Então eu glorifico a Deus, né? Glorifico a Deus porque meu filho, ele é um atleta, porém meu filho é do altar, meu filho é um baterista, uma bênção, um baterista de ouvido. Legal. Né? E você também é músico de ouvido, né? Sim, sim. Né? Então a gente sabe que o músico de ouvido, a gente vê que verdadeiramente é um dom de Deus. Sim. Né? Porque tá aí caminhando com o Senhor. Eu brinco com o pastor, teve aqui, o pastor Thiago, né? Eu falei pra ele, rachou o bico do que eu contei pra ele. Eu falei assim, pastor, tem uns que é aqueles, que já nasce. O pastor Ismael, o falecido pastor Ismael, eu vou usar uma expressão aqui, mas não fiquem bravos comigo não, que é com muito respeito, com muito carinho mesmo, né? Ele falava assim, esse moreninho aí, vocês viram que eu quero chegar, né? Com muito respeito, gente.
Esse moreninho tocava berimbau num cordão umbilical da mãe dele, né? Ei, pastores. Ele tava querendo dizer, né, que é o dom, né, que o pessoal tem, né? Esse pessoal tem já nasce com um certo dom, né? E é um elogio, né? Porque eu queria também ser que nem eles também, ele ter essa habilidade, assim, ouvido absoluto, né? Ele falava de um irmão, né? E aí eu brincava, né? Eu falava assim, olha, tem uns, eu até falei pro pastor Tiago, eu falei, tem uns que é assim, já nasce tocando berimbau no cordão umbilical da mãe. Brincadeira, gente. Mas tem uns que você precisa fazer o quê? Só pôr na banguela, empurrar e pegar no tranco. Meu Deus, é assim mesmo. Sabe? Dessa maneira. E eu me incluo nesse daí, né? Porque, por exemplo, né? Teve umas pessoas que eu cheguei a ensinar, que eu cheguei e falei assim na bateria, ó, pisa aqui, bate ali e faz assim. Passou 2 semanas, tava tocando. Falei, tá vendo? Era só pôr na banguela, empurrar e pegar no tranco. E hoje são músicos que tocam muito bem, né? E olha, você falou uma coisa interessante, né? Teve um dia que meu filho foi lá ensaiar, né? Eu tava fazendo as coisas da igreja, ele tava lá ensaiando, ele ensaiou lá uns 4 louvores. E aí, quando ele foi embora, eu falei, não é possível. Não é possível. Ele saiu, fui quietinho, sentei na bateria, eu falei, eu vou ter que tocar também esse negócio. Esquece. O jeito que eu toquei até ofendeu o meu próprio ouvido. Saí logo, né? Então, realmente, cada um, o Senhor dá os dons, né? Repartido para cada um trabalhar. Então, tem trabalho para todo mundo na igreja, principalmente, né? Cacá, você foi sempre esportista, você jogou com muitas pessoas da cidade que hoje são atletas, foram atletas de pontos, né? Acho que o Paulinho Muquivo teve aqui também, falou alguma coisa sobre você jogando, alguma coisa assim. Nossa, graças a Deus, eu participei aqui de um time aqui que a gente disputou o campeonato que o nosso time, ele era acima da média. Que legal. Era acima da média. Essa época o futebol ele bombava, né? Ele era a atração, né, principal da cidade. E né? nós jogávamos por amor à camisa do Ferroviário, defendendo as cores. Né? Até eu quero falar nomes aqui que tem aqui, que às vezes a juventude de hoje ainda não sabe. Não vai lembrar. Não vai lembrar. Peru. Ah, né? O Paulinho comentou aqui. Juninho Pérez, que hoje tá aí fazendo, graças a Deus, aí trabalhando com camisas esportivas, a Jump. Né, César Fred. O esse você jogou também? Craque de bola. O pessoal fala bastante. Paulinho Muquifa, que ainda tá jogando, né? 70 anos, ainda tá aí disputando os campeonatos por aí. Né? E tanta gente boa aqui, né? Tem o... Você não joga mais? Falecido goleiro, não. O do joelho, eu fiz 4 cirurgias de joelho, né? Vou fazer mais um, vou ter que colocar uma prótese de cartilagem aí. Perdi a cartilagem. Que luta. Então tinha, né? Carijó era um craque, Rubens Paiva, Marquinhos Brígida, presbítero para Marquinhos Brígida, craque de só bola. Lenda, só. Maestro, jogava mais que o Ganso. Meu Deus. Né? Então, passe perfeito, né? E vários outros, né? O Jair Preto também, que hoje frequenta a igreja do Adam. Né? Muita gente boa. Nosso time, nós tínhamos vergonha de perder em casa. Olha não perdíamos. Muita gente boa. Como diz o Paulinho, ele falou aqui, né? Ele bateu um pênalti e errou. Aí eu disse, na última, errou o pênalti não. Ele contou essa história aqui, ele contou uma história pra mim aqui. Ele teve aqui no outro podcast comigo aqui. Cacá, e aí, né, você estava comentando agora. Então você ficou na decisão, né, entre e agora, né? Pastor, ó, você tem que, naquela época, né? Como era a igreja antigamente, você ficou entre a cruz, né? E agora? Eu jogo bola? Não posso jogar bola? Oh, meu Deus, mas não posso jogar bola? Imagina a situação do jogo naquela época. E aí, como é que foi? Não, eu fui pro futebol. Eu fui pro futebol porque eu tava correndo o risco de ficar desempregado. Né? Então por não ter né? Não é nem falar de que era uma maturidade cristã. Né? Eu tinha tomado a decisão primeiro, né? De jogar o futebol. E eu resolvi decidir ir pro futebol e fiquei mais 3 anos e pouco defendendo as cores do Pão de Açúcar. Porque eu penso assim, sabe? Acho que até hoje as pessoas devem pensar assim, né? A primeira pergunta que a gente faz, qual que é? Né? O mundo mudou, as pessoas mudaram, a palavra de Deus ela é a mesma, nunca mudou, né? As pessoas que mudaram, né? Não é isso que as pessoas que mudaram. Mas assim, eu sou daquela opinião. O que tem de errado que eu tô fazendo? Onde tá o mal naquilo que eu tô fazendo? Se eu quero dizer na situação sua. O que eu tô fazendo? Né? O atleta hoje, o que tem de errado o atleta ser um atleta do esporte e não poder jogar bola? Hoje não tem isso mais, não tem mais isso, né? Você citou, né? Mas naquela época foi essa pergunta, pode estar na sua mente, o que eu tô fazendo de errado? Eu gosto de jogar bola, né? É verdade. E às vezes assim, ainda bem que as tradições mudaram, porque muitas pessoas que eu acho que
naquela época, né, deixaram de frequentar uma igreja, deixaram por situações como essa daí, né? Por esse É verdade. lado extremo das coisas, né? Verdade, eu me lembro que quando apareceu o primeiro atleta de Cristo, né, que era um goleiro lá do Atlético Mineiro, se eu não me engano, né, ele levantou lá os atletas de Cristo, né, que defendiam a tese do jogador atleta, né, e depois a gente vai pesquisando, a gente vai perguntando para Deus e tal, e hoje a gente tem tantos atletas. Bastante hoje, ainda. muito, Bastante. em várias modalidades do atletismo que servem a Deus. Vários. Vamos citar aí o Kaká, vamos citar aí. Um dia eu fui entregar um material numa quadra do César Sampaio. Ah, sei. César Sampaio. Acho que, se eu não me engano, ele trabalha até na seleção ainda hoje, não sei. Né? Cheguei lá, eu fiquei sabendo como era crente. Eu falei, meu Deus do céu, eu tive lá o Paraná, que já era cristão também, tantos outros. Né? Então, você falou um negócio interessante, acerca de doutrina. Nós temos que tomar cuidado, principalmente a gente que é pastor. Doutrina, às vezes tem coisa que a gente impõe, mas é coisa da gente. Né? Eu fui uma vez numa igreja, eu vou citar nome aqui porque é uma igreja de nome hoje, tem uma cantora lá que... Olha, por sua conta e risco, hein? Eu vou pôr minha conta em risco. Se o pastor veio falar, foi o Kaká que falou, não foi eu, não. A igreja da Elaine de Jesus. Famosa cantora. A Assembleia de Boston. Olha. Né? Então eu lembro que a gente foi convidado, eu era presidente do grupo de homens, e o pastor foi lá, nos deu o convite para nós irmos participar do culto. Né? Ele nos deu a oportunidade de a gente cantar, trazer uma saudação e cantar 3 louvores. Ah, que legal. E eu me lembro que o pastor falou assim, ó, vai lá e bate palma bastante para eles não te convidar mais. Eu achei tão interessante aquilo, eu falei, meu Deus do céu, minha cabeça foi ao léu. Eu falei, por que ele fez essa colocação? Né? Meu Deus do céu, quando ele chegou lá, gente, né, o louvor, o fogo desceu e todo mundo batendo palma, e a gente já foi pré-convidado para o próximo evento. Olha só. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Julgamento, às vezes nós somos... E eu sempre digo, Emanuel, que o homem natural, ele tem uma facilidade de julgar os outros. Né? Então a gente tem que colocar na balança, realmente saber se... Né? A palavra de Deus, ela fala assim, tudo que você for fazer, que seja glorificado o nome do Senhor. É que assim, né, Kaká, abrindo essa conversa nossa aqui, é o extremista, né? O extremista religioso. Ele chega a ser tão extremista, mas tão extremista que no final de tudo, ele não entendeu ainda. Que o próprio extremismo dele é onde ele mesmo vai cair. É verdade. No próprio extremismo dele. É verdade. No próprio julgamento, às vezes eu gosto de julgar as pessoas. Todo mundo tem perfeição. Ninguém é perfeito, não é verdade, Kaká? Você tem erro, eu também tenho erro, aquele tem erro, o pastor tem... Porque eu vivi uma fase na vida que foi difícil pra mim. Mas já passou isso faz um bom tempo. Mas eu achava que quem pregava a palavra de Deus, parece bobeira. Pô, gente, parece coisa boba. O cara que pregava a palavra, o pastor não tinha problema nenhum. Não é? E hoje em dia você vê os pastores aí pregando, os caras dão um show de pregação, que você pega e você acaba o culto, você fala assim, mas que mundo que esse cara vive? Não é possível. Deus. Ele mora no céu, não é possível. Não tem luta. Né? Deus é tudo pra ele. É interessante. Não tô falando que você não você tem que ter fé, tem que acreditar que Deus abençoa, Deus cura. Né? A gente crê nisso, eu creio nisso, nós cremos nisso, né? Mas, né? Isso é um cuidado que deve ter, porque, assim, pessoas podem se decepcionar, né? Agora, quando você usa uma pregação transparente e fala assim, não, olha, irmão, Deus abençoa. Mas, são 3 palavras que eu gosto sempre de usar, né? Fé, ação e reação. Verdade. Verdade. Não é isso? É verdade. Então tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você vende uma coisa pra pessoa que não é aquilo, a pessoa às vezes é até perigoso, né? Até o Senhor, ele fala na palavra dele, no mundo tereis aflições. Né? Que então todo pastor também, foi interessante, Manuel, né? Época do Covid. Sim. Né? Aqui na cidade, a gente foi afetado muito. Muita gente morreu. E um fato que marcou, né? A gente orou pelas pessoas quando pegaram o Covid como pastor. Não foi brincadeira, gente. Não foi? E um dia tava eu lá no centro do Covid,
Olha como é interessante, como as pessoas olham pra gente, pros pastores, acham que os pastores não ficam doentes, os pastores não têm luta, o pastor tá sempre andando de carrão cheio do dinheiro, e isso não é realidade. Não. Pastor é uma ferramenta que Deus levantou para anunciar, né, a palavra de salvação, Correto, de cura, de cara. libertação. Certinho. E tava lá no Covid, lá no centro do Covid, lotado. Aquele dia, acho que o pessoal não tava dando conta, Manuel. Aí passou uma irmã de bicicleta, foi interessante. Ela passou, ela me viu, me comentou, paz, pastor. Aí ela voltou. Ela perguntou bem, pastor, o que o senhor tá fazendo aí? Eu falei assim, tô aqui orando. Aí ela perguntou por quem? Eu falei, por esse que vos fala, né? Que eu também tava com Covid, Olha só. né? Então é interessante, né? Os pastores passam guerras. E assim, e é algo assim que eu vi aqui, as pessoas, elas, por exemplo, não era muito falado isso, né? Por exemplo, o Felipe teve aqui, ele falou, olha, eu tive síndrome do pânico. Ele veio aqui e falou. Aí veio um outro pastor aqui, não vou lembrar agora, veio o pastor Tiago. Ele veio aqui e ele falou, olha, eu tive crise de ansiedade, ó, 2. Aí veio outro pastor aqui e falou, eu tive começo de depressão, não vou lembrar agora direito. Já passou 20 convidados aqui. Você vê, não era uma coisa assim fácil de um pastor falar, né? Um pastor dizer, eu tive dificuldade, eu tive um problema, né? Porque vendia-se uma imagem do pastor, né, como um super-homem, né? E hoje a gente sabe que não é assim, né? Não. Ano de 89, né? Eu estava em São Paulo, desempregado e procurando um trabalho e as portas fechadas. E a depressão foi tão grande sobre a minha mente que eu tomei uma decisão, né? Meu pai falava assim, ó, o trabalho dignifica o homem. Bem assim. E eu cresci com isso, mas as portas estavam fechadas para mim, né? E veio sobre a mente a vontade de tirar minha vida. Rapaz. Né? Então, e eu tomei uma decisão, né? Hoje eu louvo a Deus por conta disso, porque Deus, ele quando ele tem um plano na vida da gente, né? Ele preserva a gente para o plano que é dele. Em 89 eu tomei uma decisão de tirar minha vida. Né? Meu irmão, ele sempre trabalhou de segurança, tinha armas, né? E eu nunca peguei no cabo de um revólver, nunca. Nem sei como que pega. Mas meu irmão não, meu irmão andava com 2 armas. Tinha a arma dele, tinha uma 765. Quando lançou, mano, uma 765 cromada que ele tinha. E ele tinha um 3/8 cano longo que era lindo demais. E eu pedi pra ele pra ver a arma. E quis Deus já me preservar. Ele não deixou eu chegar perto das armas, porque Deus já sabia a intenção do meu coração. Você já era cristão ou não? Não, nessa época eu tava fora dos caminhos, né? Você tava fora. Já era batizado. Já era batizado, né? Batizado. Teve uma... tá. Né? Então, são situações que a gente passa, mano. Até a própria Bíblia lá relata muito sobre a vida de Elias. Elias ficou depressivo. Mas você chegou até... Você chegou... Não. O Senhor, o meu irmão... Teve o sentimento. Tive o sentimento. Né? A vontade, porque a gente é acostumado com o trabalho, querendo trabalhar, as portas fechadas, o que fazer? Né? Na vida do homem que sabe que o trabalho sustenta a gente, acabou tudo. Você já tinha família já? Não, ainda não. Você ainda era solteiro ainda? Era solteiro ainda. Isso porque você não tinha família ainda, porque então, um homem com uma família desempregado, meu Deus do céu, tem que ter um psicológico muito forte. Não é brincadeira não. Então a gente, é um momento que passa pela cabeça da gente, né? Tanto é que são tantas situações, biblicamente falando, Isso. de pessoas que passaram por isso também. Passaram por isso. É que às vezes, assim, que nesses tempos aí, o pastorado, se não me engano, teve lá na igreja dele, lá, ele levou um psicólogo lá, né, pra tratar sobre depressão, né? Pastor, levar psicólogo na igreja? Mas, gente, né, a medicina é ferramenta de Deus. Ferramenta. Nós temos lá a doutora Renata Jordana, que parece. Ferramenta. Ela é psicóloga. Ó, um pastor tava contando pra mim aqui, ele falou aqui, ó, falou assim, olha, eu tava numa crise de ansiedade, acabei de falar o nome dele aqui, tava com crise de ansiedade, passei e vi um vídeo de uma psicóloga falando. E aquela palavra que aquela psicóloga falou pra mim, acabou a minha crise de ansiedade. Você vê? Ferramenta. Deus me ajuda, me socorre. Mas tá na sua frente. Você não tá vendo o socorro de Deus. Só as ferramentas, não interessa. Deus usa. Sabe o que acontece, mano? A gente observa hoje a palavra do Senhor, ela fala assim, o meu povo perece
porque lhes falta conhecimento. Falamos isso aqui ontem com o pastor que teve aqui. Certa vez, uma palavra que eu sempre menciono quando há um culto assim com um tema, um culto temático sobre cura. Eu me lembro do rei Zedequias. Rei Zedequias, é fantástica a história do rei Zedequias, porque o Senhor, o próprio Deus, manda ir lá o profeta messiânico, Isaías, né, decretar para ele, com decreto, o próprio Deus falou para ele assim: arruma a tua casa que tu vai morrer. E aí fui pesquisar qual que era a doença do rei Zedequias. Era um câncer. Né? E você vai ver na história, era um câncer que estava exposto ainda. Meu Deus. Né? Então o Senhor, ele vai falar com o rei Zedequias ele vai chorar. Porque a história conta que o rei tinha crédito com Deus. Porque ele conta na história, na passagem bíblica, assim: ó, Senhor, eu sempre fui um homem temente ao Senhor. Né? E a história conta que ele se virou pro canto da cama e foi chorar. E aí a gente levanta a tese do poder de um clamor, né? Aí a Bíblia conta, a mesma história conta que antes que o profeta saísse dos seus aposentos, Deus mandou ele voltar porque ele tinha escutado o clamor do rei Zedequias. É a humildade diante de Deus, né, Cacá? Você não pode conhecer, né? Você não pode exigir nada de Deus, Sim. Né? Deus, se eu não fizer... Não, né? Mas você pode... Deus, tem misericórdia. É isso que você falou no começo aqui, a misericórdia. Tem misericórdia. Dá mais um pouquinho, dá mais uma chance, assim, por favor, né? Isso é maravilhoso. Esse é o carinho, você vai ali com cuidadinho, né? Não você chegar lá, como é que é? Que você acha que você é? Você acha que você é maior que Deus? Eu vejo gente aí fazer coisa aí, não, porque eu briguei com Deus, ou que eu não sei o quê. Gente, para, vai. Não tem essa de brigar com Deus, não. Você é pequenininho, olha a Deus de Deus, gente. E é tão tremendo que você estava falando sobre as ferramentas que temos aqui. O psicólogo. Sim. Esse dia alguém perguntou para mim assim, será que a gente pode fazer um chá com uma planta? Eu falei, claro. Tanto é que na história do rei Zedequias, o Senhor fala assim, ó, vai em tal lugar, pega pasta de figo e faz ali um remédio para você passar né? Então, quer dizer, o Senhor poderia também, né, falar assim, não, o rei Zedequias, você está curado instantaneamente, como ele fez com tantos outros. Não, ele pode fazer. Fez com Naamã. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas não, ele mandou o rei ir lá pegar a planta, fazer o remédio, passar na ferida para ser curado. Né? Então, é a ferramenta que tem aqui, o psicólogo. E tudo é um propósito, menina Cacá. Se tiver que ser da vontade do Pai, né? Seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, Jesus, verdade, né? Isso, é verdade. Se tiver que ser, vai ser. A única coisa que a gente pode fazer é isso. Ô, Senhor, dá mais um tempinho aí, dá uma chancezinha aí, né? Se pedir, eu tô usando essa expressão assim, eu não tô tirando sarro, não, tô querendo dizer isso. É só pra dar uma quebrada assim, né? Sim. Pra quem entender lá que você não pode exigir nada de Deus, né? Não. Você pode agradecer a oportunidade que ele tá te dando. É a misericórdia que você falou. Por exemplo, eu vejo, esse dia eu te contei no hospital, você tava indo orar pra uma pessoa, né? Sim. Não precisa falar nome, que tava já no final. Sim. No final ali, né? Garanto que você tenha chegado nessa pessoa e deve ter explicado pra ela, aproveita esse momento, porque é a hora que você tem, o tempo que você tem pra ajustar. É verdade. Você vai chegar e falar de Deus pra ela naquele momento. É verdade. Mas você dizer assim, ó, seja grato a Deus pela sua lucidez. Mas não tem problema, você tem 5 minutos, é agora, ora mesmo, pede perdão e começa a pensar, começa a dá tempo. É verdade, é verdade. Aproveite esse momento, né? Eu nunca passei por essa situação, mas se vocês, como vi que já percebi que você ora bastante por pessoas que às vezes chamam lá ali, né? Eu imagino como você deve ser difícil. Ó, eu tive, você falou até embarga a voz de falar, porque eu tive minha irmã. Meu Deus do céu. A minha irmã, ela chegou a um ponto que ela pegou uma cirrose. Meu Deus. Por conta da bebida, né? E quando eu fui vê-la, ela já estava no final da sua vida. Olha isso. Né? Fui orar pela minha irmã. O nome da minha irmã chamava Maria da Glória. Né? Então fui lá e a oportunidade que eu tinha, fui orar por ela, mas foi com o propósito de anunciar, né, o Salvador. Você já sabia como é que o caminho estava tomando rumo, estava tomando as coisas. E eu tenho um versículo, Manuel, que eu gosto muito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. É todas as coisas. Então a gente já vai aprendendo, né, com as nossas lutas, dificuldades que temos, né, e teremos, né. Estamos vivendo um tempo mal. Cacá, minha avó, querida avó, né? Ela acabou falecendo, já faz tempo já também, faleceu antes do meu pai. E eu não conseguia ver ela quando ela estava doente. Tava bem, minha mãe e meu pai cuidaram dela até o final aqui. Ela veio aqui, ficou aqui um tempo aqui nessa casa, que é a casa da minha mãe, que eu falei pra você aqui.
E ela veio, traz o Manuel que eu quero falar com ele, E eu não conseguia vir ver ela. Pra você ter uma ideia. Meu Deus. E eu não sabia o que eu falava pra ela. Aí um amigo meu, né? Eu tinha me ajudado com os conselhos da palavra, né? E eu aprendi isso com ele. Quando eu cheguei perto da minha avó, Meu Deus. eu falei assim, oi vó. E ela não enxergava mais, mas ela tava ouvindo, tava lúcida. E eu falei assim, eu tinha sido instruído, né? Através da palavra de Deus. Isso que eu falei pra você aqui agora. Sim. Eu cheguei nela e falei assim, vó, agradece a Deus que a senhora tá aqui, a senhora não tá enxergando. Mas se ele quiser que a senhora levante daqui pulando e enxergando, Ele faz isso. ele vai fazer isso aqui agora e eu vou me surpreender com ele. Mas se ele entender que a partir desse momento já é forte isso, né? Meu Deus. Se nesse momento ele entender, falei isso pra ela, ele entender que já tá chegando no fim da história, né? Seja grato a Deus, agradeça a Deus por isso. Porque seus filhos estão vindo aqui falar com você, o seu neto tá aqui e outros demais apareceram aqui e a senhora tá tendo tempo para pensar sobre muita coisa. É verdade. Então agradeça a Deus por isso. Você já pensou? Nisso ela ficou quietinha, fez aquele silêncio. Aí ela falou, é verdade, filho, é verdade. Ela entendeu. E eu falei isso pra ela. Na segunda semana ela foi pro hospital, aconteceu umas coisas com ela e ela faleceu. Que não é fácil, né? Você colocar uma realidade verdadeira, né? E minha avó, eu beijo pequenininho. Vó, né? Beijo pequenininho ali, né? E cuidou de mim muito tempo. Então você vê, né? Eu poderia chegar ali nela, Cacá, e eu falar pra ela, não, porque Deus vai te curar. Amém, ele pode curar. Mas eu falei, não, vou falar a realidade pra ela. Se ele quiser, ele vai pegar você agora, você vai. Mas se ele entender que já chegou no momento, amém. É a oração do Pai Nosso. É verdade. Agora, se alguém acha que eu falei alguma coisa de errado aqui, então vamos tirar a oração do Pai Nosso né? É isso que eu falo É a vontade soberana do Senhor, né? É isso que eu falo, Cacá. Vender a realidade pras pessoas. Verdade. E não a ilusão. É verdade. O mundo é real, a enfermidade existe, o problema existe, as doenças existem. Agora, nós temos que estar, né, preparados, não é isso? Eu me lembro, Manuel, você falando comigo sobre isso, eu me lembro que eu estava acompanhando o meu cunhado em Jaú. Ele já faleceu. Eu estive com ele lá em Jaú, ele fazendo tratamento, né, eu sabendo da realidade dele, que era muito difícil. Ah, você tá vendo? Né, e um dia eu tava lá num auditório lá, esperando a senha para o atendimento, muita gente. E chegou lá um senhor, me chamou a atenção que esse homem tinha os olhos tão bonitos, os olhos verdes. Ah. Aí ele arrumou um lugar para sentar, não tinha. Aí eu quis dar o meu lugar para ele, mas logo apareceu um lugarzinho para ele sentar. Ele sentou próximo de mim. Aí eu peguei, olhei, ele já tava com câncer exposto na garganta. Misericórdia. Já com um tampão aqui assim. Misericórdia. Aí eu peguei, me chamou a atenção, eu fiquei olhando a atitude dele, né? Daqui a pouco o espírito se identificou. Ele chegou perto de mim e falou assim, você é cristão, né? Eu falei, sou cristão. Eu falei, o senhor também é? Ele falou, sou pastor. E ele me falou uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. Compartilha com a gente. Eu sei que eu estou indo, mas eu vou aproveitar esse tempo. Ai, tá vendo? Você tá vendo? Então, você tá vendo, foi gente? lá e orou por 5 pessoas. Ele falou, você tá vendo? Por 5 pessoas. Você tá vendo? É isso que eu quero dizer, ó. Chega até a dar um calafrio. É isso mesmo. Isso marcou minha vida. Mas marca, Cacá. Marca. Porque hoje você vê algumas realidades sendo vendidas pras pessoas, e eu vou ser um pouquinho mais intenso, em cima de púlpito. Realidade que não existe. Em vez de trazer, o Jamal teve aqui, ele falou um negócio até forte, né? Então, você tem uma pessoa dentro da igreja, você tá ali sempre ali, só ali iludindo. Não, fala a realidade pra ela, fala, a vida, meu querido, ela é assim. Nós teremos luta. Nós não moramos no céu, né? Pecar, você vai pecar. Agora você precisa fazer o quê? Buscar todas as vezes melhorar e se consertar. Isso. Né? Porque igual eu falei agora. Por conta das consequências, né? Consequência. É assim, eu tenho muitas comigo também, viu? O perdão de Deus existe? Existe. Deus perdoa? Perdoa você? Me perdoa. Mas a consequência... Plantou. Por exemplo, ó, camarada, ó, só simples. Camarada era drogado, alcoólatra, tal, um vidro, papapá. Um monte de coisa de droga. Só um exemplo eu tô dando. Essa pessoa não existe, tá? É um fictício aqui. E era assim. Ele vai lá e se converteu. Só quando ele era drogado, ele deu muito trabalho pra sociedade. Sim. Não é? Então vai anos
para ele consertar aquela imagem dele na sociedade. Porque onde ele chegar, por mais que ele tenha com um terninho, uma bíblia, ele vai ser assim, mas você é o carinha que ficava naquele lugar ali, você é o carinha ali. Mas agora, meu querido, você aguenta. Porque agora é a realidade da vida. Você plantou, você colhe. Plantar, que é a angústia, né, que fica, né? Vai ter que colher. Né? E é a consequência. Isso que as pessoas entendem. Elas acham que é Alzheimer, né? Me converti, acabou, cessou, acabou. Meu Deus. Na verdade, não é assim, não tem muitos assim. E tem gente que ensina isso. Não, você se converteu, as coisas velhas se foram. Beleza, amém. Mas agora, meu amigo, você vai ter que ter. Se você não quis ir pro caminho mais fácil primeiro, você passou o mais difícil. E agora você vai ter que aguentar o caminho mais difícil. O perdão de Deus tá aí. É o preço da colheita, né? Misericórdia. Não é verdade? É. Não sei se você pensa assim, né? Com Eu não sou pregador da palavra, não sou pastor, não, né? Mas, com certeza. Mas eu acho que eu tô falando com alguém aqui que Às vezes que pode falar isso com... A nossa oração nessa hora, Senhor, eu plantei, que eu colha pouco. Porque o boleto chega, né? Isso, chega. O boleto chega, né? Você vai ter que ser mais forte ainda, né? Meu Deus do céu. E olha, e outra coisa, você tem que ficar firme. Eu me lembro, você tá contando aqui, eu tô lembrando a história de Davi, a história da vida. Então, é a Bíblia. Né? O Senhor aí fala assim, você vai colher. Não é verdade? Vai colher. A consequência, ela existe. E nós temos que estar buscando, né, Cacá? Então tem buscando. que pedir a Deus, Senhor, misericórdia, tomara que a colheita será pouco. Porque... E ter o dobro de fé, né? Ai, meu Deus. O dobro de fé. Tem que correr para oração mesmo, porque senão o negócio fica estreito. O dobro de fé, né? Isso que a gente precisa entender, né? Às vezes as pessoas não entendem isso. E às vezes é onde a pessoa, às vezes, ela não quer mais uma igreja, ela sai de uma igreja, ela não quer ouvir falar mais de Deus. Aí é que você tem que ficar firme. Não é verdade? Senhor, é aí que é a hora. Tem misericórdia. Porque é a hora, porque, né? Porque se você for entender, mas Deus não é culpado, não, meu querido. Você cometeu um erro, você cometeu uma falha e agora é com você, é comigo, é com o outro, com o outro. Muitas pregação que vem, né? Sempre a gente, até eu falo assim, a gente bate tanto em Pedro, né? A gente bate tanto em Pedro, meu Deus do céu, Pedro negou, e às vezes os pregadores batem em Pedro. Às vezes bate em Elias porque ele fugiu, às vezes bate tanta gente assim, mas a gente esquece um pouquinho depois da misericórdia que entrou, como você falou no começo, na sua abertura. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sou pequeno, falho, errante, mas a tua misericórdia é que vai me alcançar. Porque Pedro, o Senhor teve misericórdia de Pedro. Já pensou se ele fosse assim, taxar, pontuar os erros de Pedro? Né? Eu sempre falo assim, acho que a salvação para Pedro já seria de bom tamanho. Ô, Cacá, mas quem que eram os 12 apóstolos? Então, quem que eram os caras? Vamos puxar a capivara dos 12 apóstolos. Meu Deus do céu, o melhorzinho que tinha, assim, o melhorzinho era Judas. Entendeu? E o traiu. Né? Pedro, né, negou, mas a misericórdia que você falou. Os caras foram crescendo, foram evoluindo, foram aprendendo, foram vendo e se tornaram grandes homens de Deus. Isso, né? A história que a gente acompanha até hoje, que a gente aprende muito com a gente falou história sobre dele. João esse dia num congresso sobre João, discípulo do presente, o discípulo do amor. Mas quem que eram esses caras? Então, por quê? Jesus queria pegar aquele lá mesmo. Quem tá assistindo nós agora aí é esse aí mesmo. É você mesmo que tá assistindo a gente. É você mesmo. Você tá ouvindo a gente aí? Deus vai te pegar, vai te usar pra ser pregador. Não é verdade? E às vezes assim, a sociedade ela tem preconceito, né? Ela tem esse preconceito. Mas agora você é... Meu Deus, deixa com Deus, né? O juízo não é com você não, tá bom? Eu me lembro, Manuel, um dia eu no trem, né, a gente, hoje não pode mais, né, pregar no trem. Gente, o Cacá, ele falou pra mim no off aqui, que ele era conhecido como pregador do trem. Pregador do trem. Pregava no estado de São Paulo lá. Até interessante, que era o segundo vagão. Você chegou a encontrar o pastor Ademar pregando pra lá também no trem? Ele pregava no trem também. Olha, pode até ser. Ele falou pra mim aqui que pregava no trem também em São Paulo, fazia muito isso. Eu me lembro que tinha um rapaz, ele entrou no vagão, quando ele viu os crentes, ele saiu. E a gente ali pregando, né, vendo bastante gente, pregava no trem, era os quadrangulares, era da Assembleia, os batistas, muita gente, era uma galera mesmo que a gente subia, indo pro trabalho, íamos pregando e voltava louvando à tarde. Que legal. Era gostoso demais. Aí eu lembro que aquele rapaz, ele entrou, quando ele viu os crentes, ele vazou, foi pro terceiro. Mas um dia ele chegou no terceiro, tava lotado, que a gente pegava o trem no horário de pico. Uhum.
Lotadíssimo, lotadíssimo. Tava tão cheio que ele foi pro segundo vagão. Olha, E nesse dia ele levantou as mãos e aceitou Jesus. olha só que Né? benção. Então a gente vê uns fatos interessantes, né? Ele falou assim, ele fugiu, mas não conseguiu escapar de Deus. Olha que benção. Né? E se tornou um dos pregadores. Aqui, ó. Né? Então era interessante, umas coisas que acontecem que a gente marca a vida da gente, né? Ó, pastor Silas tá acompanhando a gente. Aqui, ó. Boa noite, paz do Senhor Jesus. A Rosa Maria Antunes, é da igreja lá, a Rosa. A Rosa, Deus abençoe, Rosa. Uma benção pra irmã Rosa aqui, ó. O Mark Silva sempre acompanha a gente aqui, ó. Todas as lives, quase todas, ele tá acompanhando a Pastor gente. aqui. Silas, amigão, parceiro. É, então, Mark Silvia, se eu não me engano, aqui, é outro irmão aqui. Boa noite pra vocês. Deus abençoe sempre. Muito obrigado, viu, Marcos, pela se acompanha as lives nossas aqui, né? Que legal, né? Espero que a gente possa estar batendo um papo, né? Teve uma live de ontem, por exemplo, teve um irmão que entrou e falou assim: já acabou, já fez a pregação, já tá pronta a pregação, já aconteceu tudo já. Amém, né? O Armando, por exemplo, eu me lembro de um fato, pastor Armando, ele tinha uma academia, não sei se você sabe disso. Não. Ele tinha uma academia, Eu sei que chamava Performance. ele já foi professor de educação física, uma coisa assim. Ele uma coisa foi, assim. Ele vai vir aqui semana que vem, o pastor Armando vai estar aqui semana que vem, já agendei com ele. Aí talvez ele até comente. Terça-feira. A gente saía do ferroviário, eu, o Júnior, o goleiro, né? O Júnior Capeta, né? Sei. A gente saía do ferroviário e passava na academia, a gente ia fazer lá uns exercícios malandros na época, né? Passava por lá, tudo bom, e entrar um pouquinho, fazer alguns exercícios, alguns alongamentos nos aparelhos, né? Mas olha que coisa, né? Ele nem era cristão, né? Mas já tinha por graça cuidar do físico, né? Aham. Natural, né? Sim. E hoje ele cuida do espiritual. É o Lucas Balego, né, que é o filho dele, teve aqui, beleza, né? Veio aqui, ele falou isso, aprendi com meu pai. Tanto ver meu pai cuidar das pessoas, né? Eu quis ser médico pra cuidar das pessoas. Ele testemunha isso aí. Eu vou trazer ele aqui de novo, se ele quiser vir aqui, viu, Lucas? Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Né? A minha esposa, ela contou o testemunho domingo. A minha esposa, ela é muito tímida. Aham. Né? E às vezes eu acabo contando alguns testemunhos dela. Ela tava esse dia, até falando aqui do Dr. Lucas, pode ser que ele veja. Aham. Ela apareceu uma manchinha no rosto dela e já tava virando uma verruga. Aham. E teve lá na igreja a campanha Águas que Saram, né? Uhum. E ela me chamou por ser esposa, né? Ela chegou e falou assim, tá desconfortável aqui, bem na testa. Aqui. Será que vai ser uma verruga? Né? E eu falei, misericórdia, né? Justo na cara, né? Você tem que passar por cirurgia, né? Sim. Ela procurou o doutor, falou com ele, o doutor orientou ela, falou assim, passa no dermatologista. Ela foi no AME, marcou. Ela vai passar ainda no dermatologista. Ah, sim. Mas na campanha, a pinta desapareceu. Que benção, né? Desapareceu. Então, eu sempre digo, Manuel, assim, pros amigos mais próximos, assim, nós temos que ter amigos. Sim. Amigo é muito importante. Aí eu Sim. falo assim, vou além. Eu tenho que ter um amigo radialista. Eu tenho que ter um amigo médico. Benção. Eu tenho que ter um amigo pintor. Opa. Eu tenho que ter um amigo pedreiro. Só vai indo. Um amigo encanador. Porque na hora que você precisar, você tem um amigo que vai te ajudar. Né? Porque hoje o profissional é muito caro. Caro. Eu brinco, talvez o pastor Armando e o Lucas vai contar aqui. De vez em quando a gente faz lá na igreja. Fala assim, eu preciso passar pelo médico hoje. Eu não posso faltar do culto hoje, domingo. Aí eu já aproveito, já passo lá. Nós temos lá o Renan, que é o nosso coach, né? Cuida da saúde, né? Aham. De vez em quando ele fala assim, não come isso não. Eita. Não come isso não, que esse negócio faz mal. Ô, Cacá, hoje você tá ali em Batista Botelho, você tá com o pastor auxiliar ali, como é que você tá ali em Batista Então, a Botelho? igreja de Batista hoje, ela se transformou numa extensão Uhum. da igreja daqui, Ah, entendi. né? Então ela tinha lá o pastor Ximenes, que passou por lá, o Certo. Kiko passou Sim, por lá. sim. Quem mais? Deixa eu lembrar quem mais. Pastor Carlos. Ah, Né, o então- Carlos eu lembro dele também. Isso. Até o Então, Carlos eu lembro. A gente faz um trabalho lá, né? Não atrapalha, porque os cultos são alternados, né? Aí você vai lá. Nós temos culto lá de quinta e sábado. Aí você dirige a congregação lá. A congregação é eu e a pastora Claudete. Que legal. Você sabe que a igreja quadrangular no Planalto, ela começou com uma congregação também. Isso. Começou lá assim, hoje virou a igreja que hoje é a segunda Isso. igreja quadrangular de Bernardino. Pastor Kiko, assim, já são bênçãos. E ela começou lá assim, na época o pastor Ismael começou assim a igreja ali, né? E hoje é a igreja que tá lá no Planalto, hoje lá. Graças, verdade. Eu acho que tá bom, né, Cacá? Se deixar, ela vai Puxa, atravessa a noite conversou papeando aqui, né? Conversei mais aqui do que dos outros podcasts. Engraçado, o primeiro podcast que eu fiz,
Foi lá na igreja quem começou com esse negócio, nunca tinha noção de podcast. Sim, sim. O Rômulo. O Rômulo e o Bispo, né? O Bispo. Né? Inclusive, esse podcast que foi inspirado nesse podcast aí. Você sabia disso ou Foi não? feito lá com homenagem pra mim. Assim, eu tô sempre falando, ô Glória! O podcast, ô Glória! E eu comecei assistindo, né, o podcast deles lá e me inspirei em fazer, né? Olha que legal. Uns falam, você teve inveja, que misericórdia, mano, que inveja nada. Eu achei legal. Eu vi eles fazer lá, falei, mas será que eu consigo esse negócio aí? E eu já fazia rádio, né? Então pra mim, encaixou que nem luva, né? Olha, é legal. É legal porque você consegue alcançar bastante gente, como você falou. Né, eu tenho um obreiro, até esse obreiro ele tá lá em Orlando. Olha que legal. Né, e ele me assistiu muito quando meu filho nasceu. Olha. Né, é o Júnior, né, o Hermiro, né, se eles nos vê. O Hermiro, a Leninha, e a sua filha Bruna e o filho Pedro. Olha só Né, que o legal. nascimento do Mateus, eles assistiram muita gente, correram com a gente bastante, né? Glorifica a Deus pela vida dele, né? Talvez depois eu vou compartilhar com ele. Olha né? que legal. Aqui, ó, o Marcos Silva falou assim, ó, Manuel, manda um abraço pra família Rossim Cerquilho. Amém, um abraço pra família Rossim, né? Olha, Deus abençoe. Lá em Cerquilho. Deus abençoe, obrigado, viu, Marcos? Você tá acompanhando a gente aí, né? Ele falou aqui uma boa noite pra você também, Cacá. Ele falou aqui. Deus abençoe, meu querido. O legal é essa interação aqui. O povo vai interagindo. É legal, eu gosto disso, viu? Muito bom, né? E eu acho que a gente já chegou já na reta final, né? Já batemos um papo muito legal. Descemos aqui para falar sobre o Cacá. Acabamos falando sobre o Cacá e também comentando coisas do povo de Deus. Aprendizado do povo cristão. É verdade. Né? Um pastor não tem jeito não, né? Quando o foco é Deus, ele tenta falar dele, mas Deus põe a direção. Opa, só eu agora aí, não, você não. Eu quero aproveitar e eu ensejo deixar um versículo aí para você que tá passando aí uma luta, uma dificuldade. Como a gente diz aqui, nós temos e teremos, continuaremos a ter. Né? Mas um versículo que eu gosto muito, que é o versículo da minha conversão. Que é o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo vai fazer. Benção. Né? Então a gente sabe que eu sempre falo, Manuel, que a gente pede, né? A gente pede porque a gente precisa pedir. Tem um filho que pede a bolachinha passatempo, eu sempre brinco com ele. Né? Pede até hoje, né? Não cresce. 25 anos. Não cresce. Né? Então eu falo, ele pede. Então com Deus também é assim, né? Pedir porque ele é pai. Não pedir, como o Manuel falou aqui, não que ele seja obrigado a fazer, mas ele é pai. Ele é pai. O filho pede. A gente só pede. Ele move céu e terra pra fazer pra gente. A gente só pede, né? E eu costumo ter uma frase que eu carrego pra mim também. Ela tá associada aí ao que você leu, o 37 que você falou agora aí, né? Eu costumo dizer assim, né? As bênçãos de Deus são uma consequência de nós servirmos a Ele. É verdade. Não porque seja breganha, não. É uma consequência. Né? Ser abençoado é uma consequência. Como é que tá a sua jornada com Deus? Tá tudo certo? Você falou agora de pouco. Você tem crédito? Tem crédito, pode passar o cartão. Você tem crédito, tá no débito? Como é que você tá? Sabe, gente? É isso aí mesmo, né? Então, assim, eu acho legal quando a gente traz a palavra dessa forma, né, Cacá? Assim, de uma forma transparente para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho tão bonito isso. Talvez seja o momento de uma nova reforma no Evangelho. Né, para que as coisas fluíssem dessa forma. Infelizmente, né, tem as pessoas que fazem um bom trabalho, né? Mas tem as pessoas que ainda insistem em fazer um trabalho diferente do que o propósito de Deus, né? Eu acho que se Jesus ele tivesse hoje aqui e fosse ver o que fizeram com a igreja, o propósito igreja, ele choraria muito, muitas vezes ele choraria. Porque o propósito de igreja que Jesus tem, né? O plano de igreja, né? Porque a igreja é uma coisa que tem que existir, tem que ter, nós temos que estar ali e temos que estar em comunhão e tem que estar junto, né? A comunhão, ela tem que existir, né? Para isso tem as igrejas. Eu só quero dizer assim, às vezes é o que fizeram, né? Com a igreja, propósito igreja. Não estou falando da igreja pessoa, a igreja física, o templo mesmo ali, onde a pessoa se reúne, para bater um papo, para conversar, para chorar as mágoas, para auxiliar, né? É lugar de comunhão, né? Né? E assim, é o que fizeram, né? Mas o propósito de Jesus para a igreja, eu creio que era outro propósito, né? Graças àquelas igrejas que fazem realmente o que Jesus, né? Ensina e orienta e que entende o que é uma igreja, né? Nós falamos aqui agora. É um lugar para isso. É o lugar que você vai estar triste em casa, sozinho. Você vai lá, teu irmão, ô irmão, o que tá acontecendo? Você vem aqui. Às vezes teu irmão que tem uma condição financeira, ô irmão, vou ajudar você aqui.
Tá precisando do quê? Ah, tá precisando? Não, vamos ajudar você aqui. E esse é o papel da igreja. É verdade. O pastor Ismael falava muito isso, né? Ele falava assim que a igreja, ela tem que ter um papel social importantíssimo. Com certeza. É esse que é o propósito da igreja. Esse é o O papel social. Né? O cara tá perdido, o cara é ali mesmo. É verdade. Né? É para isso, né? Que é o papel da igreja. Pastor Ismael, uma vez ele falou uma coisa pra mim assim, interessante, que eu nunca vou esquecer disso. Ele chegou na igreja, ele colocou na mão no meu ombro assim, ó. Ele falou assim, guarda isso pra sua vida, pastor Cacá. Uns são, outros não. Aí eu peguei, meditei naquilo, falei assim, meu Deus do céu, né? Que coisa, que Deus quis falar comigo, né? E a gente percebe, né, que o Senhor, ele nos chamou para uma grande obra. Sim. Eu louvo a Deus porque isso aqui é uma ferramenta. É verdade. Né? Para as pessoas serem alcançadas. Sim. Através de um bate-papo, num bate-papo formal, e a gente anuncia aqui alguns versículos, que é a semente para muita gente, um versículo de entrega, né? Um versículo de provisão. Sim. Né? Acabou de chegar aqui no meu celular, antes de eu vir para cá, um pouquinho, uma pessoa pedindo. Né? E até não tem como não comentar sobre isso. Né? Não vou aqui colocar o Pix para ninguém, né? Mas uma pessoa um amigo da gente, um amigo de ministério, né, que precisou mandar sua esposa para um hospital e ele tá fazendo uma arrecadação aqui. Ele precisa e é uma coisa que é rápida. Né, ele precisa de 80 mil reais, né, por conta da sua esposa que foi tratar um câncer. Misericórdia. Né, então é o trabalho social. Trabalho social da igreja. Né, eu sempre digo, Manuel, falo assim, ó, eu não tenho medo de falar isso. Falo assim, ó, se você precisar de dinheiro, pede pra mim. Você sabe. Se eu tiver, eu vou dar. Se eu não tiver, eu vou apresentar aquele que tem, que é o dono. Sabe, Cacá, é isso que eu quero dizer, né? Às vezes a igreja, infelizmente, é triste a gente falar isso, acontece não só em as demais, as grandes igrejas que existem hoje aí, né? Pra que vai o recurso da igreja? Se o recurso é pra isso, se o recurso é pra isso, pra obra social, pra ajudar, isso, parabéns. Agora, se o recurso é só para você erguer um templo todo de ouro. É misericórdia. Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Só para ostentar o meu grande palácio. Não é? Mais uma vez eu falo aqui. Né? Atam fardos pesados. Né? Tem a mensagem que fala sobre isso. Uhum. Acho que não sei se é Mateus ou Marcos, não lembro agora. Né? Para sentar nos melhores lugares. Nas grandes cadeiras, nos grandes altares. Enquanto isso, o povo está lá, padecendo. Né? Então é isso que eu quero dizer. É lamentável. O que fizeram com a igreja, e se fosse Jesus vendo isso hoje, ele falaria isso hoje. Sem sistematizar a igreja. Eu acho que ele fazia que nem ele fez que nem ele fez na passagem, que ele vinha com o chicote e quebra tudo. Eles estão falando de Jesus, gente, não estão falando de ninguém, não. Eu não estou sendo polêmico, não, estão falando de Jesus. O que ele fez? Quebrou tudo, porque ele não concordava com aquilo. E você acha que as coisas de hoje em dia ele concorda? Eu não concordo. Né? Mas graças a Deus pelos grandes pastores, grandes homens de Deus, pessoas sérias que fazem um trabalho voltado com a visão de Jesus. Porque o propósito de Deus, o Senhor, ele sempre fala assim, o propósito do Senhor na terra, ele veio para salvar, prioridade. Mas ele curou, ele restaurou, então esse é o trabalho. Né? Sede meus imitadores, o Senhor fala, né? Isso. Então tem muita gente, hoje a gente vê que tem tanta gente precisando de um abraço. Isso. Precisando de uma palavra de motivação para continuar vivendo, continuar lutando. Né? É o que nós temos que fazer. Cacá, muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O negócio fluiu bastante aqui, né? Eu sei mais do que devia. Falamos, se você percebeu, né, para quem não pegou o começo de tudo isso, nós falamos alguns assuntos pouco polêmicos, outros pouco polêmicos, entramos umas margens aí que eu vi que o Cacá ficou meio apertado comigo aqui, que eu coloquei ele numa situação aqui, mas assim, é palavra de Deus que nós falamos aqui. Verdade, é verdade. Não falamos nada demais, né? É expor o sentimento, né? Não ofendemos ninguém, não ofendemos ministério nenhum, só colocamos aqui a luz da Bíblia, né? É a luz da Bíblia, é assim que funciona mesmo. Eu quero aproveitar antes de terminar, quero mandar um abraço. Eu tenho 2 amigos, né, do esporte. Legal. 2 amigos do esporte lá de Osasco. Depois eu vou compartilhar com eles, né, que é o Armando, chama Zé Armando. E tem meu amigo que trabalhou comigo, que é o Jequié. Olha só que né? legal. O Jequié tem uma história, depois ele vai ver, uma história diferente. Né? Ele passou por um momento de droga, né? Mas um dia foi interessante. Eu fui na casa dele, procurar ele,
E a mãe dele falou assim, ora pelo Jequié. Ele tava preso. Meu Deus. Né? E depois ele vai, depois aí eu vou compartilhar, fazer questão de compartilhar com ele. É amigaço meu, fala com ele quase toda semana. Né? E a mãe dele falou assim, o Jequié tá preso. Eu falei, mas Deus, ele tem um propósito na vida do Jequié e vamos orar para Deus tirar ele de lá. E nós oramos, Deus tirou ele de lá. Que benção. Né? E o Jequié é um craque de bola, fora da curva. Amigão meu. E o Armando é o cara que reúne os boleiros da várzea, os boleiros profissionais lá em Osasco. Olha que legal. Né? Consegue levar lá Kaká, consegue levar lá o Cafu, né? E nós estamos articulando aí pra eles virem aqui, né? Quem sabe um dia eu trago ele aqui pro podcast. Vamos acertar a bolezinha aqui. Tem aqui, tem no Pastor Maurício também lá, leva também lá. Vamos vir jogar um futebol aqui no final do ano. Se tiver mais perto, você traz aí, não tem problema não. Passa por aqui também, né? Se faz aqui, vai no Maurício lá também. Maurício é uma benção. Pastor Maurício também tem um podcast também lá, Pastor Maurício Toledo, Pastora Fátima. Um abraço pra eles lá, viu? Kaká, então é isso, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu me sinto honrado. Né? Deus abençoe, né? Obrigado, né? Amém. Acho que foi muito legal o nosso bate-papo aqui. As pessoas acho que elas esperavam de uma outra forma, né? E a gente acabou falando de uma outra forma, né? Mas acredito que é de Deus isso mesmo, a liberdade de falar a palavra de Deus da forma mais respeitosa possível, né? Sempre respeitando. Eu recebi aqui receberei aqui, né? Vários pastores aqui de vários ministérios estiveram aqui, obreiros, missionários, diácono, né? No caso você aí. Acho que você é o segundo diácono que eu recebo aqui, né? Diácono pastor, né? O Edson também teve aqui também, diácono pregador, o Edson. O Edson. Mantuano teve aqui também, né? Presbítero, já recebemos aqui, e assim por diante, gente. Aqui a ideia é essa, receber o povo de Deus aqui, né? Trazer aqui, levar uma palavra, um testemunho. Essa aí. Você tá falando de testemunho aqui, tem um amigo, né? Ligar pra ele uma hora pra você ver ele vir aqui. Ele vai vir com certeza com o maior prazer, o pastor Edinho. Sei. Pastor Edinho, eu lembro dele. Quarta igreja lá. Ele tem um testemunho surreal. Pastor Edinho, a igreja de Campos Novos Paulista? Não. Ele tava lá. Lá do Jardim Itamaraty. Porque eu não lembro que eu conheci ele, acho que ele tava em Campos Novos Paulista. Não, ele conta que ele esteve lá. O pastor Ismael ficou um tempo lá, saiu, acho que foi ele que assumiu na época. Isso, ele esteve lá, juntamente. E depois ele acho que tá para outro lado agora lá. Eu não conheci o testemunho dele. Ele foi pregar na igreja lá no Batista, convidei ele para pregar, ele contou o testemunho. Achei que legal. Quem sabe um dia ele vem contar com o testemunho aqui também. Maravilha, tiver aqui, vem aqui. Testemunho enriquecedor. Amém. Bênção pura. Gente, um abraço para vocês, né? Kaká, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Sua casa, sua família. Amém. Obrigado. E aos ouvintes também que estão aí acompanhando a gente, né? Amém. Gente, então, me ajuda. Eu tenho um canal no YouTube. E essa live vai estar disponível no YouTube, no Facebook, né? Por 24 horas, que ela fica lá, se não me engano, acho que uma semana, não lembro agora. Fica no Facebook. Depois eu pego isso aqui, eu levo pro YouTube, dou uma editadinha, um pouquinho melhor, dou uma comprimida, né? Pra deixar bem um tempo assim curto. Os cortes. E depois eu solto os cortes, né? No Instagram, no TikTok, no próprio Facebook eu solto os cortes. Eu vou soltando, distribuindo os cortezinhos, né? Em short, no YouTube também lá, a gente coloca lá. Então só se inscreve no canal pra você ajudar a gente a crescer, né? Precisamos da sua ajuda, né? É só isso que eu peço pra você. Eu não peço nem dinheiro pra você. Eu peço ajuda pra se inscrever no canal. O canal cresce. Esse canal tem menos de 2 meses de vida, né? Menos de 2 meses. Eu tenho outro podcast aí, né, alternativo, que já tá há 3 anos. Esse daí tá com 600 inscritos. 60 mil visualizações. É grande já mais. É um trabalho mais longo. São de 3 a quase 4 anos fazendo. Esse aqui já é novo, né? Outro propósito que eu tô trazendo, que é de fazer pro povo de Deus, né? Amém. Para alcançar as pessoas e ajudar, né? Esse não é o podcast de uma igreja. É um podcast para receber as pessoas das igrejas. Maravilha. Né? E quem quiser falar de Deus também, tiver o testemunho, vem aqui, nós bate o papo, nós combina, nós chega aqui, conversa, né? E vai assim por diante. Pra quarta-feira não fechei com ninguém, não. Vamos ver que Deus coloca alguém no meu caminho aí. Maravilha. Pra semana que vem já ter fechado com o pastor Armando na terça. Ele vai estar aqui, já combinei com ele. Pastor Kiko, na verdade, que fez a ponte pra mim, né? Ele ligou pra ele lá, meio que agendou. E aí pra ele vir aqui hoje, ele ia vir aqui hoje, só que eu já tinha fechado com você. Eu falei, não, agora já foi. É que esses alvos são muito corridos, né? Não é que nem nós temos um pouquinho mais de tempo, né? E aí ele falou assim, eu preciso ver. Eu preciso ver. Eu fui aguentando. Mas agora eu posso, mas agora não dá. Agora já fechei com o irmão Kaká. Né? E a palavra de um homem não pode fazer curva, né? Tem que ser assim, ó. Falei, não, irmão Kaká mesmo que vai lá. E foi uma benção, e será mais benção ainda, as pessoas serão alcançadas. Maravilha.
Gente, muito obrigado, né? O Lúcio Andrade chegou agora. Ô, Lúcio, estamos encerrando. Mas depois você assiste, aí vai ficar disponível no Facebook pra vocês aí. Tá bom? Assiste lá com a gente. E um tchau pra vocês aí, né? Obrigado a todos vocês. Aquela câmera ali, Cacá, dá um tchauzinho pra turma ali. Tchau, Deus abençoe você e sua casa. Amém. Fique com Deus.